Salve, salve galera, muito boa noite! Hoje aqui o nosso Podnext recebe especial, diferenciado. A gente não se contentou em fazer apenas um episódio sobre a história do avivamento e da igreja coreana. A gente gostou desse negócio de história da igreja, gostou desse negócio de outras nações e gostou também de rever amigos queridos e fazer novos amigos. Então hoje eu tenho aqui os meus queridos pastor Tomás Camba e pastor Dilson, pastor Dilson que também está na nossa região. Tomás já foi um batista da Zona Sul, mas traiu o movimento. Agora tá na Zona Leste. Foi passar calor lá em Manaus e voltou hoje passar calor na Zona Leste. Zona Oeste. Zona Oeste. Eu sou corintiano, mas eu não tô na Zona Leste ainda. É isso. Você aí se perguntando por que o seu apresentador tá com camiseta de time, eu virei heterotop? Mais ainda? Não, veja bem, isso aqui não é qualquer camiseta de qualquer time. Isso aqui é a camiseta dos Palancas Negras, a camiseta da seleção angolana. É a camiseta da seleção angolana de 2011, né? Não sei se mudou muito o design, depois de tantos títulos que a Angola já ganhou. Olha. Se tem quantas estrelas aqui em cima agora, quantas Copas da África. Imaginária. Começou bem. Não precisava, já tô me queimando muito cedo. Tem, né? As imaginárias. No basquete vocês são bons, né? Isso eu sei. Sim. Basquete são bons. Aí sim. Agora aqui eu consegui agradar os dois com essa camiseta da seleção de Angola, mas eu queria saber, se eu fosse usar camiseta de time, eu tenho que usar uma camiseta do Petro ou do 1º de agosto? Petro, cara. E você 1º de agosto ou Petro? 1º de agosto, né? Pronto, promovi a divisão que eu queria. Dividir para conquistar. É isso. Eles são os militares, né? E nós somos o capitalismo do país, o petróleo. A gente sustenta eles. Você já vê por que as coisas estão tão ruins, né? Por isso que as coisas vão desse jeito. Pois é. Pessoal, hoje a gente recebe aqui os nossos amigos pastores pra gente falar um pouquinho da história da igreja nesse país, em Angola. Mas antes, vou começar um pouquinho a história de vocês, vamos conhecer vocês. Talvez vamos começar pelo Tomás. E o Tomás, eu acho que ele foi um dos melhores convidados. Mal começamos, é um dos melhores convidados porque me trouxe presente. É isso. Só que ele não trouxe presente só porque ele é bonzinho, é porque ele é marqueteiro. Quer dizer, ele poderia fazer a propaganda do livro sem me dar de presente, então ele é as duas coisas. Mas é importante, ele trouxe aqui presentes para falar um pouquinho do projeto incrível que ele tá de editora, né? Quanto tempo tem a editora Kitanda, Tomás? Cara, a Kitanda é um bebê, a gente brinca que é uma história de pandemia, porque ela começa ali em abril, maio de 2020, né? Que era já praticamente o auge da pandemia e é isso, mas a Kitanda como empresa de fato ela começa em 2021. Tá. Você mais já tinha, complicado ainda. Você já tinha esse sonho de começar a traduzir obras, de publicar? Sim. De onde que vem essa ideia de começar uma editora? Sim. Então, a Kitanda ela surge de uma necessidade, eu acho que está muito atrelada também àquilo que a gente vai conversar aqui um pouco sobre Angola. Ela vem de um desejo meu de querer ajudar a realidade angolana no processo de transformação, aliás, de produção de literatura. Numa pesquisa assim que eu havia feito de maneira empírica, eu havia descoberto que cerca de 90% da literatura que é consumida em Angola, ela é de origem brasileira, mas essa literatura de origem brasileira, ela é de origem norte-americana no final das contas. Então, traduzem dos Estados Unidos para o Brasil, aí do Brasil... E aí do Brasil a gente leva para Angola. Então, ou seja, quando chega para Angola, para a lusofonia africana de modo geral, não tem conversa, assim, não tem um elo de ligação, né? E aí eu tava estudando... Pra gente já é um pouco distante, né? Vem uns exemplos assim que... Imagina essa de terceira mão, não é nem de segunda mão. Exato. E aí eu comecei a estudar, como é que nós podemos dinamizar o processo de crescimento da igreja e tornar a igreja mais atuante, mais saudável para a realidade de Angola? E eu entendi que esse processo passa pelo ensino e não existe possibilidade de você ter um ensino de qualidade se você não tem materiais de qualidade. E esses materiais de qualidade é necessário que eles sejam escritos a partir da realidade, né? Então daí o insight e o start de criar uma editora a princípio que incentivasse os autores locais a escreverem a partir da sua realidade. Só que eu tô no Brasil, e aí como é que eu poderia fazer isso em Angola, né? Então eu comecei a editora pensando só em Angola, mas eu estava no Brasil, comecei publicando autores brasileiros que também não eram muito vistos para as grandes editoras. Aqui no caso a Jacira Monteiro, é isso? A
autora. A Jacira é uma autora brasileira, né? A Jacira nasceu na Guiné-Bissau, mas veio pro Brasil com 7 anos. Então ela é uma autora brasileira que também não tinha tanto espaço assim nas grandes editoras. E aí a gente tem lançado esses autores nacionais, então tanto em Angola quanto aqui no Brasil. Certo, aqui a Elizabeth já é um livro que vocês traduziram, mas também escrito de uma perspectiva africana. Isso. Então, além de publicar livros de autores angolanos e brasileiros, nosso recorte é trazer literatura contemporânea, que dialoga com a realidade, com as demandas da igreja hoje. Então tudo fresquinho. Exato. E aí, olhando para esses assuntos, para a realidade do Brasil, são assuntos muito relevantes, porque nós temos mais de 50% da população brasileira é negra, né? Se declara negra. Então, assuntos mais voltados a cristianismo na perspectiva africana, racismo. Então, são assuntos interessantes que a igreja também não tem se debatido. E a gente está trazendo esses assuntos porque nós entendemos que eles são realmente importantes para a realidade da igreja. Enfim, resumindo, foi assim que nasceu a Quitanda. E vocês conseguem distribuir essa literatura lá? Sim. Todos os livros publicados, eles estão aqui no Brasil e também estão em Angola. Tem livros que só estão especificamente em Angola. A gente só publica lá porque faz mais sentido lá. Isso. Mas todo livro publicado no Brasil também vai para Angola. Legal. O angolano em geral, ele lê bastante? Olha, a gente tinha essa problemática. A gente descobriu que o angolano lê sim, só não tem muito acesso e muito apreço pela literatura por algumas questões. Primeiro, essa tem uma escassez muito grande de bons livros. Segundo, os bons livros que acabam chegando lá são muito caros, porque eles são de origem estrangeira, então e o poder de compra da população não... O livro já é uma coisa cara, né? Aqui no Brasil mais com a também. dificuldade de transporte, a distribuição deve encarecer mais. Isso. Então, assim, a gente descobriu que livros muito bem produzidos e com custo acessível, as pessoas estão buscando muito por boa literatura, sim. Que legal. Vocês têm tido um feedback do pessoal lá já? Muito. Nossos livros são muito procurados lá, o pessoal procura demais, manda direct no Instagram, no Facebook, as livrarias também. A gente trabalha com alguns parceiros locais lá, de livrarias como a Barquinho, Prazer de Ler e outras livrarias pequenas. Então nossos livros têm tido uma procura e uma demanda muito grande lá em Angola. Que legal, que massa, cara. Parabéns pelo trabalho. DJ, quando a gente for falar de começar a falar de Angola, seria legal rolar aquele mapa, se conseguir do Google pra gente, se der, daqui a pouco. Mas primeiro deixa eu falar com o Dilson também. Dilson, você já tá no Brasil há quanto tempo? Eita. Já tem um tempo já, né? Acho que 13. Você tá há quanto? Por aí, 13 anos. Então eu tô há um ano a menos do que eu tô mais. 12 anos mais ou menos. 2012. Tem gente assistindo a gente que tem menos de idade do que isso. Pois aí, é. nossos adolescentes aí, que às vezes assim, aparece um nome assim no chat que você não faz ideia quem é, assim, queijo ralado. O cara fala, adorei o papo, você fala, quem é queijo ralado? Normalmente são os adolescentes. Depois a gente descobre quem é. Coisa de geração alfa. Pois é. E... Você então já tá há mais de 13 anos. Você veio pra cá pra estudar? Como foi esse movimento, Dilson? Eu vim para estudar. Eu casei em dezembro de 2011. Inclusive, tava lá no meu casamento. Que fique registrado que eu fui, né? Como chama, né? O serviçal. Serviçal boa. Do casamento do Dilson, que organizava a entrada das pessoas. Olha você. E ele fez um bom trabalho? Deu tudo certo? Não, fez. Nós somos amigos, a gente parou de contar, é muito tempo. Nós somos amigos há muito tempo. Da adolescência, na verdade. Sim. Aí ele veio primeiro pro Brasil, e aí eu estava comprometido no relacionamento com a minha atual esposa. Aí a gente casou, chegamos aqui no governo Dilma em 2012, e aí a gente foi morar no sul, em Florianópolis, né? Ficamos lá acho que 5 anos no sul. E aí estudou lá? Estudei lá, né? E você trocou Florianópolis por São Paulo? Pois é. É Nínive, praticamente. Minha esposa não consegue entender isso. Dentre todas as cidades, em comparação com aquela maravilha que é aquela ilha, vocês vieram parar em São Paulo. Não consegue entender isso. Nas orações dela, ela deve lutar com Deus e falar: Senhor, por favor. E aí a gente veio, conversamos bastante e tal. Veio para São Paulo.
por conta de formação também, né? Eu queria estudar um pouquinho mais de hebraico, estava gostando demais disso. Aí acabei vindo para São Paulo fazer o mestrado na área e acabei vindo para São Paulo com o plano de fazer o mestrado e voltar para Florianópolis. Mas aí foi cativado pela pizza. Pois é. Que eu acho que é a única coisa que a gente ganha de Florianópolis é a nossa pizza. Né? Você foi para Atibaia depois que veio para cá. A nossa pizza é melhor do que a pizza de Florianópolis, eu acho que que é a melhor disputa pode de diversos lugares do Brasil. Todos os lugares do mundo, cara, eu diria. O requeijão de lá, o requeijão lá é forte. Outra coisa. Cara, o paulista bom é esse, ele fala que tem que ser a melhor do mundo. É isso. E hoje você pastoreia uma comunidade numa região que é São Paulo, mesmo que não pareça às vezes de tão distante que é a região de Parelheiros, é isso? Sim, eu pastorei Parisleiros. Eu pastorei a primeira igreja batista de Parelheiros, né? Tem 4 anos, né? E eu também pastoreio a congregação, a gente começou agora o 2º ano, uma congregação no Barragem, fica um pouquinho mais afastado. Pra quem achava Parelheiros longe, vocês viram que ele falou um pouquinho mais afastado. Considere os 20 minutos de carro. Ainda vai legal. Inclusive devem estar assistindo aí, eu mandei o link no grupo. Sim, tem um pessoal aqui que já mandou boa noite, Pastor Dilson. Essa galera tá boa. Tem mais boa noite pra você do que pro Tomás. Pessoal do Tomás, vamos reagir. O pessoal vê depois. E aí eu também coordeno um projeto social, educacional, né? Agora que tá se estruturando um pouquinho mais, chamado Django. Tem uma ideia de casa de sabedoria, né? Uma expressão africana. Casa de sabedoria, que legal. A ideia é resgatar o ensino cristão, clássico cristão, com crianças. Eu fiz mestrado na área de educação e eu trabalhei orçamento para o ensino primário e tal. Eu tenho 4 crianças, né? Todas pequenas, então meu foco de pesquisa são elas, né? Meu laboratório. Aí depois você vai pesquisar adolescente. Exatamente. Legal, ele vai acompanhando. É bom que você sempre tem avô, né? A pesquisa vai avançando conforme a prole. E a ideia, até pelos custos de formar criança e tal, a ideia implantar uma escola, né? Onde a gente consiga educar nossos filhos, mas replicar o que a gente acredita ser educação cristã clássica para essa geração. O pessoal sonha pouco, vocês viram, né? Eles têm poucas pretensões. Uma editora que deixa impacto, deixa livros. Uma escola que escreve livros vivos, né? Nos seus alunos. Então vocês não estão de brincadeira, hein? Vocês estão para deixar legado mesmo. Que demais. Vamos falar um pouquinho de Angola, nosso tema de hoje. DJ, você tem aquele mapa? Vamos situar, porque às vezes o pessoal começa a falar, não tá sabendo nem pra que lado que é, se é pra cima, se é pra baixo. Dá um zoom out, DJ, no mapa, só pra gente ter uma noção aí do continente todo e depois a gente fecha no país aí mesmo. Aí, maneiro. Você cantar aquela música do C4 Pedro. Tenho saudade de Angola. Pois eu tô com mais saudade que você. Tu tá devendo. É quem vai mais sente saudade, entendeu? Conseguiu dar uma aproximada ali, DJ? O pessoal tá vendo? Massa. Então, é aqui, região oeste da África, é isso? Isso. Pega essa região aqui. Que a gente poderia dizer de característica que a gente tem aí, ela não tem uma influência talvez tão islâmica igual a África, norte da África, né? Sim. E também acho que uma característica é a língua, né? Que a gente tem como língua irmã, né? Sim. Lusófona. Aqui a gente tem essa ponta que é mais língua inglesa e francês. Aqui, na Namíbia tem francês também ou é só inglês? Não, só inglês. Só inglês. Então essa ponta é mais colônia da Inglaterra, né? Isso. E essa parte aqui que pegou mais Portugal, com Moçambique desse lado e Angola desse. Sim. Interessante. Também acho que tá mais distante desses países aqui do Golfo, de árabe, então ele tá mais isolado, tem um contato mais... por exemplo, na guerra teve uma influência de Cuba, né?
que vinham pra lá. Cubanos foram lutar lá, né? Cubanos foram lutar lá, Rússia também. É porque era o contexto da Guerra Fria ali, né? Então, aquele contexto da divisão das grandes potências. Então, os líderes angolanos, eles tiveram muita influência, tanto da Cuba quanto da Rússia. Então, questões mesmo de perspectivas ideológicas também, né? Certo. Você consegue aproximar pra gente, DJ, por favor? Aí joga aqui no... Chama Angola aqui. A Cabinda, ela é onde? Ela é aqui em cima? Esse pedacinho aí, ó. Esse bonezinho aqui em cima. Tá. Que ela não tá colada, mas ela ainda é Angola. Mas pode afastar um pouco. Pode afastar um pouco. Geograficamente não é Angola, mas assim... Vocês estavam falando de música, eu lembrei de uma que eles cantavam que era da Cabinda, acho que é o Cunene, do mar ao leste, que a glória de Deus era uma coisa assim, cantava. Jesus seja louvada, da Cabinda ao Cunene, do mar ao leste. Que é a ideia leste. Da unidade do povo, né? Então você tem a questão de Cabinda, que por mais que ele esteja separado ali, questão de espaço de terra, mas é um território que pertence a Angola, e aí você então tem essa ideia de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, né? E aí, quando a gente fala de cidade, normalmente a gente vem pra Luanda mesmo. A gente tinha um personagem, acho que na década de 80, na TV Globo, que era aquelas escolinhas, né? Que sempre tinha um monte de personagem e o professor Raimundo, ele estava ali à frente. E tinha eu acho que ele não era angolano, ele devia fazer bem um arquétipo, assim, uma coisa bem caricata, e ele falava, eu sou de Luanda. Então eu acho que o pessoal dessa época associava um nome assim com esse personagem assim. Mas quando a gente pensa em Luanda, a gente tá pensando na principal concentração de pessoas, né? Isso. É o que eu acho que quantos por cento da população tá em Luanda? Uma boa parte. Seria, eu acho que sim. Luanda é a cidade mais populosa, é o espaço mais milhões, é o território mais populoso de Angola. Eu acho que deve ter em cerca de 7 a 9 milhões de pessoas. É uma zona leste quase ali. Muita gente, porque o país inteiro tem cerca de 30 milhões de habitantes. Então tem uma boa... E aí outras cidades fortes tem Benguela, né? Que falam muito, que mais? Uambo... Essa aqui. Lubango? Benguela, Lubango, Uambo... são fortes economicamente, infraestrutura, receberam muito investimento pós-guerra. Né? Tem também... que essas cidades aqui, eles já têm bastante influência. Aqui sofreram muita influência do Ocidente, esses lugares, tá? Portuguesa, principalmente. Por exemplo, o Ambo era... chamava Nova Lisboa, não era? Exatamente. Isso é boa. E aqui nessa região, a minha mãe é desse lugar, né? Ela é lá. Aqui é África mesmo, né? Aqui você ainda sente Ocidente, aqui tu sente a pegada, né? Mas com a influência dos vizinhos aí, né? Zâmbia e tal, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente também tem que falar para quem tá nos ouvindo, né, nos assistindo. Que antes da chegada do europeu... Né, não tinha, as divisões não eram assim, né? Esse tratado. Exato. Então, as etnias se misturavam mais, isso, né? Eram diversos reinos, então nesse processo de... Mas aqui pega mais que reinos, Tomás, então? Cara, os principais, assim, né? Pra você pegar o território todo, o reino do Congo, né? Sim, o reino do Congo aqui em cima. Aqui você tem o reino Lunda Chokwe, que é nessa região de Luena, do Mochico, Saúde, Malange. Aqui em Malange você tem o reino do Ndongo, que é da famosa rainha Zingabande, que tem até o filme, tem a Netflix, a Jada Smith fez fez uma série sobre... Que legal. Sobre eles puxam a história desse reino que era dessa região. Isso, que era o reino do Ndongo. E aqui no sul você tem os ovimbundos, né? Os ambundos, ovimbundos, na verdade. Ovimbundos. Então você tem o reino do Bailundo também. Os dialetos que permanecem hoje, principais, é o que? É Umbundo? Umbundo, Kimbundo, Kikongo. Que vem desses reinos. Ganguela, Chokwe. Então, nossa, é bastante dialeto, são cara. 7 dialetos principais. E tem uma coisa assim do pessoal dominar mais de um dialeto, ou quem é de um dialeto é aquele, quem é do outro é o outro. Porque eu experimentei na África do Sul, a gente... Lá tem a questão muito do afrikaner, né? Sim. E aí... A
a raiz linguística é a mesma. Estamos falando do povo banto, então da mais língua próximo. banto, então tá mais próximo. Tem algumas palavras que são praticamente as mesmas, assim. Tá. Mas ainda assim tem diferença. Então o Kikongo é diferente do Kimundo até nem tanto, mas é diferente, por exemplo, do Ombundo, né? Do Chokwe. Então você tem ali algumas diferenças, assim, que tipo, falando um dialeto, uma língua materna, como também a gente chama, realmente às vezes você não consegue entender aquilo que o outro está comunicando, porque por mais que tenha a mesma raiz linguística, mas ainda assim as expressões e tal, os significados acabam sendo realmente diferentes, né? Boa. Então temos aqui uma referência aí. A Luanda, ela concentra muito da população, tem um pouco por causa da guerra também, que o pessoal foge muito, tem um êxodo pra lá. Sim. E aí então e tem talvez a questão econômica mais importante, de qualidade de vida das pessoas, segurança, educação, emprego, esse tipo de coisa. Talvez as questões econômicas assim mais fortes seriam o petróleo, né? Sim. A economia, ela depende muito do petróleo, ela depende muito da base do petróleo. Sim. E aí Luanda, ela teve essa adesão muito massiva por parte da população, não só pela questão da guerra, mas também tem outro motivo, que Luanda sempre foi a cidade mais protegida. Né? Então, por exemplo, eu nasci em Luanda, cresci em Luanda, mas eu não vi a guerra civil. Né? Então, quem nasceu em Luanda e cresceu em Luanda, mesmo na época da guerra civil, nós não presenciamos de fato os horrores da guerra civil. Como no Ambo ou outras cidades. Porque Luanda sempre foi a cidade mais protegida, então não aconteciam guerras e tal, isso não acontecia. E as pessoas acabavam saindo dos outros centros do interior para migrar para Luanda, porque era um lugar também mais protegido e para essa busca. No caso dos seus pais foi isso, dessas Dilson? condições sim, também. sim. Meu pai foi lutar na guerra, né? Foi comandante de guerra. Pra que lado, cara? Da MPLA ou da UNITA? Aqui no Luena, do MPLA. Do MPLA. Isso. Cuidado. MPLA, né? Essa live tá sendo monitorada pelo governo. Já escondi ele a 7 chaves. E aí conheceu minha mãe, depois eles acabaram vindo pra Luanda. Eu já nasci em Luanda também, meus irmãos já nasceram. Meu irmão nasceu em Luanda também e tal. Uma curiosidade que eu queria citar, quando a gente falou da Rainha Zinga, ela foi tão importante que ela tá no livro dos 100 líderes mais importantes, aquele livro lá que conta a biografia de cada um deles lá. Ela me parece que é a única mulher africana citada, né, que conta a história Rainha dela. Zinga. Rainha Zinga, E a gente estuda isso também, ensina isso no ensino médio, em história, sou professor de história, a gente ensina isso pra a galera do ensino médio quando trabalha a África Antiga e tal. Sim. E não só, mas assim, eu gosto de falar que eu acho que agora as coisas estão começando e é legal como cristãos a gente começar também a conversar sobre isso, porque tem um movimento bem interessante acontecendo, Pedro, na sociedade brasileira de maneira geral, principalmente na área de arte, onde pessoas negras muito conhecidas começaram a ir para o continente africano e buscar a respeito das suas origens. É mesmo? Isso, tá acontecendo esse fenômeno muito grande. Sim. Há tempos atrás eu estive no evento da Globo, então tipo Maju Coutinho, a Thaís Araújo, Lázaro, então esses têm descendências... Eles tentam achar, assim, a região e tal, ou é só um contato com a cultura africana? Então, alguns tentam ir mais profundo. A Maju mesmo descobriu que é descendente de angolanos, a Thaís também. Então você tem atores até mesmo de Hollywood, como por exemplo o Chris Tucker, aquele que fez A Hora do Racho com Jack Chan, né? A família tá indo muito pra Angola, porque eles descobriram que são descendentes de malanginos, né? De Malanjo. Deixa eu só tirar uma dúvida. Caiu, DJ? Caiu. Mas e aí, voltou? Ainda não, tá gravando. Mas tem empresas agora vendendo isso. Fazendo teste de DNA, né? E aí é legal porque você começa a olhar esse movimento na sociedade brasileira de maneira geral, e aí, porque Angola exerceu uma influência muito grande para a cultura no Brasil. Então o nome da ginga, por exemplo, que o Gilson disse, quando a gente falou sobre ginga, você tem um gingado. Então é uma referência à rainha ginga, né? Que quando andava tinha um corpo exclusivo,
cultural. E aí os portugueses olhavam, né? E falavam, cara, nossa, né? Ficava... Gingado. Tipo, que gingados, né? Então... Eu sensual. Mas o pessoal tem buscado, então, cara. Isso, o pessoal tem buscado. Você tem uma busca muito grande. E tem pesquisa, uma delas é da Federal do Rio Grande do Sul, que mostra que majoritariamente os negros da região sudeste foram descendentes diretos de angolanos escravizados. Então, São Paulo, Rio de Janeiro. E tem traços muito característicos, né? Quando a gente olha para os negros de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem o fenotipo ali de realmente de Angola, assim. Então, você tem isso. Que interessante. Vamos tentar puxar, então. O pessoal teve um problema de internet, mas vai ficar gravado de qualquer forma, então na gravação sai tudo certinho lá na íntegra. Vamos tocando aqui. Pra gente puxar aqui, começar a falar de história da igreja, quando a gente fez a história da igreja coreana, que eu recebi também 3 irmãos de segunda geração ou de primeira geração coreanos, eles é uma história de 5.000 anos, assim, a história coreana, com alguma mistura, um sincretismo lá entre budismo, confucionismo, xamanismo, e nesse contexto é bem posterior à chegada, porque foi muito fechado por conta do medo deles em relação a estrangeiros. Coreia foi muito fechada assim para o estrangeiro, para uma religião ocidental e tal. Angola, quando a gente começa a falar de cristianismo ali, o lugar certo de começar é onde? É falar já de um trabalho jesuíta português ou de pensar um cristianismo africano? Porque quando eu penso em cristianismo africano, eu penso mais em norte da África, né? Agostinho, Cartago, aquelas cidades ali, Alexandria. Aqui a gente, nessa região, Etiópia, né? A gente tem, né, a história do eunuco etíope e sabe-se lá o que veio depois. E o manuscrito mais antigo mesmo do texto bíblico, a Bíblia é etíope, né? Que a gente tem. Inclusive, a Quitada tem um livro sobre isso, né? Quem faz esse resgate do cristianismo na África. Com o africano-cristianismo, sim. Eu acredito assim, eu acho que o Dilson, que é historiador, talvez pode nos ajudar melhor, mas eu acredito, começar aqui, aí ele corrija, acredito que falando sobre realmente a história do cristianismo como tal, como nós conhecemos, é claro, falando sobre o continente africano, a história do cristianismo na África, ela é muito mais antiga, né? Como nós estamos falando aqui. Então ela remonta desde o primeiro século, né? Então você tem a história do eunuco etíope, você tem a história do Simão de Cirene, que carrega a cruz de Jesus, que era africano. Você tem a história dos pais da igreja, os principais pais da igreja, aqueles que se debatem no processo de sistematização das doutrinas das escrituras, né? Cristologia, pneumatologia, eram africanos, antes mesmo de Agostinho. Estamos falando de Atanásio, de Orígenes, de Clemente, né? Estamos falando de Priscila, estamos falando de muitas pessoas ali no primeiro século que eram africanos e que tinham esse vasto conhecimento, até filosófico também, e aí se trabalharam no processo da sistematização das doutrinas como nós as conhecemos. E depois, no quarto século, você tem Agostinho também. Então a história no continente a respeito do cristianismo é muito antiga. Agora, é claro, está muito mais presente ali no norte também, Etiópia e tal. No sul, a história do cristianismo ela se confunde muito mesmo com a chegada do europeu. Do colono, né? Se confunde muito com a chegada do europeu mesmo, ali 1500... 1400, né, que os portugueses chegam em Angola, né? Antes disso tem aqueles primeiros reinos, né? A história se divide aí em algumas partes. Pré-história, lá o Homem da Caverna, e aí a Antiguidade. Na Antiguidade tinha alguns reinos aí no Egito, aquela região, que já se tem comprovação que um deles, o Cuxi, por exemplo, tem o Cuxi, Garamante e tal, um deles, naquela época, estamos falando de antes da chegada dos portugueses, 1200 e alguma coisa, o Cuxi já praticava, já tinha, o cristianismo já era a religião do reino inteiro. Reino, não como entendemos hoje, reino, algumas aldeias, né, organizado. Então, isso é anterior. Mas aí, de fato... Desculpa, quando você diz Cuxi, eu perdi a região. Nós estamos pensando vizinhos do Egito, aquela região aí do lado, né, do Egito, né?
Tanto é que eles vão replicar as pirâmides também, eles vão se influenciar muito pelo Egito aí. E um desses reinos já era considerado um reino dominado pelo cristianismo lá e tal. Então, mas oficialmente você tem de fato aí a história da chegada do europeu, né? Do europeu trazendo. A gente fala que no neocolonialismo você tem aquele pensamento de superioridade da raça para tentar. Nós vamos civilizar esses povos, né? Nós vamos tentar oferecer melhor educação e tal, mas era uma questão mais comercial por conta de expansão econômica, material de produção e tal. E aí chega inclusive isso tem muito parecido com o Brasil, quando você pensa da chegada dos jesuítas na América Latina, na verdade, né? Então chega os colonizadores, mas chega junto com o padre, o jesuíta. E esse trabalho jesuíta, o Brasil teve muito dessa influência também, né? Muitas colônias, seja em diversas regiões do Brasil, Rio Grande do Sul, teve lá povos, missões e tal, mas ele tem um estilo muito de trazer muito da cultura também, né? Novos nomes, novas vestimentas, nova língua. Exatamente. Então ele na verdade traz o cristianismo, mas traz junto da cultura europeia ali. Então o primeiro contato é esse pacote inteiro, né? A gente brinca que a gente participou de um evento e tal, tem muitos anos, e a gente estava numa mesa conversando com brasileiros, americanos, e tinha alguns africanos, e a gente estava falando, era um ambiente tão confortável de irmãos e tal, que a gente sentiu tão à vontade para fazer uma crítica aos nossos irmãos americanos. Dizem, realmente a gente louva o Senhor pela vida de vocês, porque Deus usou o sul dos Estados Unidos para, né, o engajamento missionário e tal, mas tem uma parte que a gente não é tão grato, né? Porque vocês mistificaram muita coisa que faz parte da nossa cultura e da nossa identidade, por exemplo, batuque, né? Que era uma coisa muito... A questão rítmica da adoração e tal. Essas coisas lá no processo especialmente os protestantes, na chegada deles para os países como Angola e tal, essas coisas começaram a ficar de lado, como parece que sinalizava uma aproximação do nativo com uma divindade pagã, uma divindade reprovada pelo Ocidente e tal. Então, aí você já está falando de um segundo momento, que não é porque tem a colonização portuguesa com esse estilo que a gente está familiarizado no Brasil, de corte jesuíta, que já é um movimento de contra-reforma bem aguerrido, né, contra protestantismo e tal. Mas em que momento que tem essa penetração de missões protestantes? Eu lembro que eu tive contato lá com a história de uma missão metodista antiga, entre outras missões, próprios batistas, né? Talvez os mais antigos aí são os irmãos, né? Os irmãos menonitas que chegam lá no sul do país, aquela região que nós estamos apontando agora, da Huila, aquela região toda. Porque no Brasil isso remete ao Império. Quando cai o Império, se torna república, aí entra tudo. Porque até antes do Império era assim, quem passava era um médico, pastor. Era três coisas. Era o professor, o médico e o padre ou o pastor. Ele passava assim, mas quando vem a República, aí as missões protestantes conseguem enviar missionários para fazer um trabalho de base maior e tal. Em Angola, vocês têm uma noção quais são as primeiras missões e influências mais fortes? Assim? Olha, acho que as primeiras missões elas começam a acontecer realmente nesse movimento aí de 1800, né? Então estamos falando mais aqui já para o século XIX já, né? Certo. Então as primeiras missões evangélicas elas começam por aí mesmo. Então você tem uma grande influência, por exemplo, da Sociedade Bíblica Missionária de Londres, né? Daquela BMS. Então você tem essas missões, aliás, você tem essa influência dos missionários indo para Angola nessa época. Então você tem os metodistas muito fortes, né? Os metodistas muito fortes, então os batistas ali também muito fortes, missão do Bembe e tal, muito forte.
Então é nesse processo ali, nessa época, que começam a entrar as missões protestantes. Sim. E as missões protestantes, elas têm um significado muito, muito profundo, apesar de que hoje a nova geração talvez não conheça muito a respeito disso, também não se fala muito sobre isso, né? Mas as missões protestantes, elas têm uma importância tão grande na construção de Angola, porque elas são algumas das responsáveis, inclusive, pelo processo de educação e fomento de algumas lideranças, né? Então, alguns dos principais líderes, daqueles que a gente chama de pais fundadores da nação angolana, como Agostinho Neto, eu vi que o Savimbi foi educado foram educados em instituições evangélicas, né? Nas missões evangélicas. Então, a missão ali do Bembe, a missão ali do Quechua, então elas tiveram... era presbiteriana, né? Metodista. Então, eles tiveram uma influência muito grande nesse processo que vai culminar nos movimentos de libertação de Angola, né? Certo. Mas num primeiro momento estamos falando ali de 1800, né? Mas aí já é um cristianismo diferente, que já é mais voltado para conversão, já é mais voltado para um compromisso pessoal com Jesus como Salvador, diferente desse pano de fundo mais colonialista anterior. Sim. O pano de fundo primeiro ali, logo quando os portugueses chegam, então você tem a questão, acho que semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, né? Você tem a questão das alianças, né? Reis são batizados, mudar de nomes e tal, principalmente para fortalecer mais esse vínculo também, que é um vínculo mais político, praticamente, né? Então é mais essa questão mesmo de colonização, né? Você tem uma questão de colonização. E tiveram diversos estragos, assim, que até, enfim, não nos dá o caso de entrar aqui, porque teríamos que trazer um historiador de fato para abordar... africano, para abordar essas questões. Mas agora, essa chegada do movimento protestante, que foi o segundo momento, ele foi um momento muito mais voltado também para a estruturação social. Então os protestantes abriram escolas, abriram hospitais, né? Então trabalhavam mais nesse processo de educação do indivíduo, da formação do indivíduo, né? E não somente nesse processo mesmo de catequização de, cara, não, você, né, precisa se converter e tal, esse processo de conversão mais massivas, né? Hoje, por exemplo, na região do Sul, um dos principais hospitais ali no Bié leva o nome de um pastor da Igreja dos Irmãos, que chegou lá como médico e tal. Então, os protestantes, a missão dos protestantes, ela foi um pouco diferente. Não estamos aqui falando que, ai meu Deus, os protestantes, né, puxado pro nosso lado, né? Sim. Ai meu Deus, os protestantes só fizeram boas coisas. Não, também tiveram os aspectos ali negativos. Mas assim, a ida dos protestantes ali, principalmente para Angola, ela teve muito a influência ali do desenvolvimento social, das pessoas, né? Dos projetos sociais, da criação de escolas, de hospitais. Então esse evangelho que enxerga o ser humano de fato como um todo, né? Então é mais nessa perspectiva mesmo. Os ingleses, né? Especialmente ingleses, holandeses, né? Canadenses também, né? E não só enviando missionários, mas também investindo economicamente, né? Na estruturação, na infraestrutura desses aparelhos. Então, aqui eu acho que a gente consegue, até esse momento, traçar algum paralelo com a história da Igreja Evangélica Brasileira. Brasil, sim. Porque a gente tem um movimento também, ambos colônias de Portugal, ambos com essa influência jesuítica forte. As missões conseguem entrar, missões protestantes conseguem entrar depois, fazem esse trabalho de base, como a gente tem o Mackenzie, né, por exemplo, entre outras. Mas aí eu acho que talvez um ponto de virada é que o Brasil, quando ele estava... A Igreja Evangélica começando a ganhar força e independência, ele ainda seguiu com esse apoio. Até hoje em dia, eu acho que a gente pode dizer de 2000 para cá, década de 90 para cá, uma emancipação maior dessa dependência das missões estrangeiras, né, evangélicas. Sim. Hoje a gente vê muito menos professores de seminário estrangeiros americanos, e eu acho que 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito mais comum, né?
Mas vocês, no meio disso, tiveram uma guerra de independência, né? Isso. E as missões têm que meter marcha, tem que ir embora, como a molecada diz, do dia pra noite, assim, né? E como que foi esse impacto numa igreja? A liderança estava pronta, a liderança... Porque até os irmãos coreanos, quando vieram aqui, falaram que o ideal é a transição pra liderança local, né? Sim. Então o ideal mesmo é que a liderança angolana tocasse, né? Sim. Mas eles estavam prontos, ou esse corte foi repentino? Como foi o impacto de, no momento de guerra, se ver essa rede de apoio indo embora, desses missionários indo embora, e terem que assumir essas rédeas, assim? Tô certo, né? Nessa Sim. Tá certo. Eu acho que no contexto batista, né, é muito mais próximo pra gente. Nós temos, de fato, e eles falam isso, nós temos alguns que participaram desse processo, a Nauzira e tal, que contam sobre como foi essa questão. A Nauzira não foi o caso dela ir embora, ela decidiu ficar. Ela foi Pra quem não conhece, é uma missionária brasileira que estava no Uambo, né? Isso. E aí quando vai começar a guerra, os últimos aviões partem, ela fica. E ela fica não porque foi deixada, ela decide ficar, né? E aí... Depois se mudasse de ideia, não tinha mais como ir não também. Tinha mais como ir. Mas é interessante que ela foi, de certa maneira, ela é tão querida lá, tanto pelo MPLA em que ela estava trabalhando e tal, o Estado, né? E aí também ela era de certa maneira preservada pela própria UNITA, que seria a oposição. Vamos fazer o parênteses do parênteses. A gente fez um parênteses falar da Nauzira, fazer um parênteses porque eu acho que a gente está citando alguns nomes, talvez o pessoal não esteja familiarizado. A gente está num contexto aqui de colonização por parte dos portugueses, e aí começam esses movimentos de independência da nação. Isso. E esses movimentos são os principais 4 movimentos, não é isso? Sim, ou eram 3? 4, mas aí no conflito armado eram 2, basicamente. Não, eram e a UNITA. Eram 3 principais movimentos, né? Sim, 3 principais movimentos. Contra os portugueses. Certo. Assim, em regiões, cada um mais forte na sua região. Ali Benguela, mais para baixo, era um território mais... o MPLA não era tanto MPLA ali, né? Talvez aquela região do Mochico e tal, a UNITA estava... Eram 3 frentes, já podemos resumir assim, frente norte, frente sul e frente leste. Mais fácil. Então, mas assim, só para dar uma contextualizada, os países africanos, diferente, por exemplo, daqui da América Latina, a realidade do Brasil, o Brasil se torna independente em 1800. 1800 e... Qual é 1800? Fez 20... Não, 8 é quando vem a família. Agora eu vou passar vergonha. Olha o brasileiro aqui. Fez 202 anos agora. Faz o cálculo aí, tá? Não, o Brasil se torna independente em 1800 e alguma coisa, né? Então, só que os estados africanos, eles começam a se tornar independentes só agora no século XX. Sim. Então, o movimento de libertação, de independência, ele começa praticamente ali na década de 50. 1950 começam as grandes revoluções. Os primeiros países a se tornarem independentes começam ali na década de 60, praticamente. Isso em África toda, né? África toda, de independência África toda, isso, pipocando. Porque aí você tem uma gama de líderes novos, revolucionários, querendo se emancipar, se libertar dessa condição de colonizados. As revoltas também, né? Não é à toa. Bom, aqui eu fui procurar a bandeira, não tinha, mas que na bandeira tem uma katana. Não é à toa. Tem uma katana aqui. É a única bandeira que tem um facão. Né? Tem um facão. O Moçambique tem um fuzil, então. Tem um facão. A bandeira do Brasil devia ter também o objeto dos índios lá que lutavam pela independência. Então não é à toa que tem uma katana na bandeira, porque a independência foi... Isso daí remete a 4 de fevereiro, que a guerra ali que a gente chama de guerra ali das katanas e tal, né? Baixa de caçagem, enfim. Mas assim, então na década de 60 esses países começaram a se tornar independentes. Angola se torna independente em 1975. Então, tipo, é muito recente, né? É muito recente. E aí você tem a UNITA, o MPLA e a FNLA, que são os 3 partidos. Eu acho que essa história também, até aí, ela também é comum em outras nações de África,
que esses movimentos de independência então começam uma disputa entre si. Isso, instigados também por outras nações de fora. Sim. Ali no contexto de vocês era África do Sul, Cuba, União Soviética, Estados Unidos, influenciando. O que eu senti de diferença quando eu fui lá é o tempo que durou essa disputa. Isso. Porque a gente vê de outras guerras civis na África para disputar isso, às vezes foram pontuais, ou até mais curtas. Mas Angola foi um negócio assim, mais de 20 anos. Não, tem outros países que o processo de guerra até hoje tem se arrastado ali, né? Mas o nosso foi cerca de 30 anos. Foi uma guerra civil esticada, doída, né? Foi. Então é uma igreja que ela tem que começar a caminhar assim, com a liderança local. Agora, 1, 2, 3, amadurece e vai, mas ainda num contexto de trauma, né? Sim. De dor, de guerra civil. E no meio disso, você tem a parte da liderança, por exemplo, é um grupo étnico. Tá. E aí você tem... E ele representa, ainda que no imaginário do outro, que é a ovelha, por exemplo, que é o liderado, ele representa a cultura, é uma única cultura angolana dividida em várias outras culturas e práticas. Tá. Então nós tivemos muitas discussões, por exemplo, sobre o processo de uma criança se tornar nas culturas gregas antigas seria uma pré-emancipação. Né? Nos nórdicos tem lá a famosa luta do touro, nos gregos é a caçada. O hebraico tem o bar mitzvah, né? Exatamente. Lá nós temos o processo, por exemplo, também do efico, né? A questão da circuncisão de crianças. Então, algumas culturas, não, beleza, vamos fazer isso, temos que fazer nossa identidade. Outras culturas, não vamos fazer assim. Alguns mais influenciados, inclusive, pelo o pastor estrangeiro, o missionário estrangeiro e tal. Então você também tem esses conflitos internos dentro da igreja, conflitos de culturas diferentes dentro da mesma cultura, né? Tá, então isso é mais uma coisa que eles tiveram que lidar. Sim. Com essa porque eu imagino que com uma voz de fora essas divisões se atenuavam. Sim. Mas agora começa uma disputa interna também. Sim, desafio, hein? Tribal, né? Eu acho que tem um cenário também que dá pra gente desenhar e deixar o pessoal para o pessoal ter uma ideia um pouco melhor disso que nós estamos falando. Você até 1900 praticamente você não tem muitos pretos, por mais que os pretos são considerados indígenas ainda, né? Porque Angola se encontra sob domínio de Portugal, então você não tem muitas mentes influentes nesse sentido. E aí, daqui a pouco, em 1975, né, você tem uma liderança surgindo, que essa liderança, ela está ali praticamente, faz o conluio que acontece, Angola se torna independente, e aí depois entra no processo de guerra civil. Essas pessoas que estão liderando o país, os intelectuais, que tiveram a oportunidade de troca, de experiência, só que estudaram fora, isso. Só que o grosso da população não teve isso, entendeu? Então, o grosso da população era uma população que era muito mais passiva do que ativa, até mesmo no que diz respeito à igreja. Então, quem eram os líderes das igrejas, das missões, não eram necessariamente os locais. Então, nesse processo de ruptura, a igreja sofre muito. Você não tinha uma liderança formada. Isso, porque você não tem uma liderança formada. Então, entra nesse processo de caos, porque, cara, você não tem uma liderança já formada, robusta, né? Nós começamos a ter lideranças formadas agora na década de 80, né? Que é o João César, o reverendo Luiz Guimbe, então que é essa geração. E são também os que retornaram, os que voltaram. Os retornados, né? De países como Brasil, Portugal, Zâmbia, alguns foram estudar pra Zâmbia. Namíbia, Zâmbia, é verdade. Então, a geração de intelectuais que nós temos, de líderes cristãos, uma geração de 60, 70 anos. Entendeu? Então, antes disso, você não tinha uma outra geração de angolanos, líderes cristãos, pensando a igreja. Então, em Angola, o fenômeno de pensar a igreja, nós estamos começando a pensar a igreja agora. Né? Então, é uma igreja nova, é uma igreja... Era uma igreja sobrevivente antes, Isso. E eu fico imaginando o tamanho da porrada, né? Não ter uma liderança formada, tá debaixo de uma situação de guerra, o olhar de fora é de se imaginar, não, a igreja não vai aguentar.
Mas a questão é que o povo de Deus também não é igual uma plantinha que você, se puser no sol, morre. As condições adversas às vezes nos fazem bem, né? Sim. As condições adversas às vezes nos fazem a gente tirar uma coisa da gente que a gente não sabia que tinha. Sim. Não, com certeza. Devem ter tido muitas histórias assim, né? De uma igreja que sobrevivente ali, militante, cuidando de pessoas. Nesse contexto de dor, de perda, de luto que a guerra traz, né? Sim. A igreja em Angola, ela é sobrevivente e por isso é que eu sempre tendo a olhar para a igreja em Angola com muito cuidado, pra gente não feri-la, mas ajudar a igreja a crescer. Porque quando você olha para a realidade e fala, puxa vida, cara, em Angola ainda tá fazendo isso, ainda tem muito sincretismo, é uma igreja muito nova recente, em termos de estrutura. Meu tio, que tá com 50 anos, conta histórias, Pedro, de que depois que irrompeu a guerra civil, então nós estamos no processo ali na década de 75 aliás, 79 ali, né, 80, década de 80, processo de Guerra Fria. Estamos ali no meio da Guerra Fria, praticamente, né? E o governo depois, essa mesma liderança que foi formada pela igreja, através de pressupostos ideológicos, um momento ela entra contra a própria igreja. Teve um momento, inclusive, do Partido Único, que as igrejas elas não poderiam se expressar e existia uma perseguição ali clara contra a igreja, por causa de ideologias e tal, nesse sentido. Então a igreja ela também foi mais uma vez sobrevivente, atacada. Sim. Então ela não teve muito tempo para respirar. Aí meu tio conta a história de que eles tinham que se esconder, eles tinham que ir sábado à noite na floresta, para que domingo de manhã todo mundo estivesse ali, eles não fossem vistos pela oposição ou pelo outro grupo que estavam brigando uns com os outros, né, de guerrilha. Eles iam todos sábado à noite, cada um por algum caminho, e se encontravam sábado à noite na floresta para domingo de manhã terem o culto. Caramba. Ele conta uma história engraçada de uma vez, engraçada e bizarra, que ele foi uma noite, ele era regente de coral, né? E nisso tudo, os caras cantando, hino do cantor cristão, e assim, negócio incrível, assim, meio a floresta. E aí, uma vez, num sábado à noite, ele foi pro local habitual para que domingo seguinte eles fizessem o culto. Ele havia levado um cobertorzinho para se cobrir e dormir nas folhas e tal. E aí ele chega naquela escuridão toda, você não podia acender candeeiro, alguma coisa assim, para não chamar a atenção. Isso, ele pega um dos cobertores que ele havia levado, coloca no chão, e o outro ele se cobre. Naquela que ele foi colocar no chão, ele sentiu algo mais macio, assim, beleza, tipo, dormiu, de boa. Na manhã seguinte, quando ele levantou e foi tirar o cobertor, era uma víbora enorme que estava enrolada, e aí ele tinha dormido, ele tinha feito da víbora o seu travesseiro. Cara, um negócio meio maluco, assim, você fala, cara, em meio à guerra, em meio à confusão, Deus inclusive guardando. Traz conforto e a ponto de tornar uma víbora como uma almofada do seu servo, né? Um travesseiro do seu servo. Então, assim, teria falado, faz sentido, entendeu? A víbora não vai tirar. Alguns textos ali. Assim, algumas histórias assim muito pesadas, e pra gente hoje ver com um certo ar de admiração mesmo, né? Sim. Mas isso impede a igreja, como você falou, de ter uma reflexão mais profunda, de pensar uma visão estratégica, porque é uma igreja sobrevivente. Eu acho que ela é muito purificada, porque quem tá de embalo nessas horas foi fazer outra coisa, né? Situações também de oportunismo que a guerra traz, né? De barbárie. É uma igreja que ela vai sendo purificada na sua essência de quem permanece. Mas quando você está lutando para sobreviver, você não tem tempo de pensar uma coisa tão construtiva, né, a longo prazo. Sim. Então você diz que esse começo de pensamento ele é mais recente. Ele é mais recente, isso. E agora, dos anos 2000 para cá, a guerra terminou nos anos 2000, até 2000, a igreja era essa igreja realmente que pensava a Cristo, que estava muito mais preocupada com a salvação do indivíduo, né, de ir pro céu,
porque era bala rolando solta daqui e dali. Então a teologia da igreja, ela estava muito mais preocupada na salvação do indivíduo, que igual nós estamos fazendo agora aqui no Brasil. Pensar teologia pública. Não, cara, isso não acontecia lá. Os caras não tinham tempo para isso, né? Nós não tínhamos tempo para pensar uma teologia pública. Mas a partir dos anos 2000, depois do fim da guerra, aí começaram a acontecer algumas coisas interessantes. Mais igrejas oportunistas. O fim da Guerra Civil é 2002, é isso? Isso, que 2002. É a morte do Savimbi. Sim. Isso. Tá. No ano 2000 a coisa já tá ali mais amena, aí 2002, então realmente se inaugura uma nova era naquilo que é a sociedade angolana. Aí começou a aparecer muitas igrejas oportunistas e tal. De lá pra cá, aí agora a gente tem tido a necessidade de começar a pensar de fato uma teologia que responda às demandas da igreja local, né? Então esse processo ele é recente mesmo. E nesse processo de começar a pensar, você acha que a lição de casa que o pessoal tem tido lá, ela passa por quais temas primeiro, assim? Tô falando demais aqui, ó. Eu acho, não, fica à vontade. Eu acho que esse assunto da liderança é um assunto que a liderança, a família e a pregação, me parece que no fazer teologia africana são coisas muito fortes. Né? Por exemplo, a maneira como as sociedades são estruturadas, os vínculos familiares, cada família tem um líder, cada família tem alguém, inclusive esse líder mais velho, um avô disse que ele vai fazer as reuniões da família para resolver algumas questões, ele vem com a ética cristã, da religião que ele faz parte, ele já prepara alguém e tal. Então esse assunto da liderança me parece que é um assunto muito consumido. Tomás editor vai poder falar com mais propriedade. O assunto da pregação pública também é um assunto que nos interessa demais, né? Então os angolanos estudam muito sobre isso. A questão da comunicação, nós temos excelentes pregadores, pregadores muito, muito bons mesmo, jovens pregadores muito bons. Eu tive a impressão da liturgia, a gente turista gosta, né? Que aquela liturgia, principalmente na sua igreja que eu fui, não foi tão assim. Mas principalmente em igrejas mais do bairro, assim, mais pra dentro, que elitista, mas porque tinha aquela coisa das danças, dos cânticos. Aí a gente de fora, a gente fica encantado, assim, é maravilhoso e tal. Mas tinha a coisa da duração muito longa, né? 3, 4 de muita horas gente dormindo, né? Eu lembro que eu vi um irmão com aquela vara, o irmão diácono dava na cabeça, assim. Por isso que o pregador tem que ser muito esforçado. Eu vi isso acontecer. Você acha que essa revisão da liturgia também é algo que tem sido pensado, de pensar uma outra liturgia, ou isso não tem chegado? Porque eu pensei nisso porque você falou de pregação, né? E ela tá dentro ali. Tem chegado, assim. Quando você tem contextos, né? Para as igrejas de contextos mais urbanos, então você tem essa divisão de liturgia. Cara, hoje, worship, né? Tipo, você tem muitas igrejas já não tendo uma liturgia mais tradicional, mas muito mais voltada já para worship, porque você tem uma nova geração. A maioria da população angolana é jovem, né? A juventude, ela representa mais de 50% da população. Então você tem uma influência muito grande do mundo ocidental, até mesmo na própria liturgia. Essa questão da população é porque tem uma mortalidade com idade cedo, ou porque o pessoal tá fazendo muito filho, ou as duas coisas? As duas coisas. Você tem uma taxa de mortalidade muito grande e você também tem uma taxa de mortalidade muito grande. E um outro, porém, não podemos esquecer que a guerra terminou no ano 2000, 2002. Então, até então, quem tinha maioridade, não só quem era do interior, tinha gente indo pra guerra com 15, 16 anos. Então, tipo... A expectativa de vida ainda está em... Agora foi pra 60. Era 47. Segundo o discurso que eu ouvi ontem, né? Não, antes de ontem, né? Do presidente. Entendeu?
Então você tem esses fatores. O fator guerra, ele contribuiu muito na dizimação da população. E aí depois do processo da paz, então você tem uma explosão de natalidade. Então estamos em 2002, estamos falando de quantos anos? 2020, estamos falando de 20 anos. Então por isso é que você tem uma média de população muito jovem. Muito jovem. Então esse é um dos fatores também. E aí essa juventude, tecnologia, estamos no mundo global, cada vez mais conectado. Isso. Então consome-se muita coisa, né? Muito músico brasileiro sendo consumido lá, Hilson, Bethel Church. Então muita coisa global também sendo consumida lá. Esse crossover é engraçado. Isso, tem uma piada sobre isso, Tomás, que a gente fala assim, mas por que vocês fazem teologia no Brasil? A gente fala assim, a gente dá uma arrumada na teologia aqui, porque a gente sabe que ela vai pra Angola. Então a gente já arruma. Esse é bom, esse eu não sabia. Esse é bom. Isso é uma coisa que eu fiquei surpreendido lá, o quanto o Brasil era presente. Sim. Se falava de Brasil todo dia e aqui a gente fala pouco, né? Então eles estão muito mais conectados a gente de certa forma do que a gente a eles. Vocês têm essa impressão também? Sim. O angolano sabe muito mais da realidade do Brasil do que o brasileiro de Angola. Assim. Então isso... Porque o Brasil é aquilo que a gente chama na área de cultura, o Brasil ele é o influenciador cultural da lusofonia, né? Então o Brasil exporta, produz muita coisa e exporta muita coisa. Futebol, cultura, mas aí na raciocínio que o Dilson estava trazendo, em termos assim, se tiver um pregador de internet brasileiro que tá hypado, ele vai chegar lá. Amanhã. Chega. Os caras vão vir lá, vão tentar fazer igual. Vão a banda, a mesma coisa, talvez a teologia da música. Do Brasil também, eu reparo aqui um pouquinho que o Brasil talvez, culturalmente, ele não acompanha muitos eventos dos outros países, né? Tô falando do jovem, nossos alunos e tal, ele não acompanha tanto assim diariamente. Política externa e tal, não. O angolano é fissurado nisso. Ele sabe que o Neymar foi para a Arábia Saudita, ele sabe que ganhou tal. Os caras que têm acesso a isso fora. Então a gente acaba tendo isso. Eu entendo. Eu falo das minhas ovelhas, eles sempre estão consumindo outras referências de pregador na internet, de teologia também. Mas ainda tá num círculo que tá no meu campo de visão, assim. Então, os caras... fulano tá ouvindo Ed René, ou fulano tá ouvindo Hernandes Dias Lopes, ou fulano tá ouvindo Marcos Botelho, ou tá ouvindo o Theo Hayashi. Então os caras que estão no raio, que a gente conhece. Então imagina uma coisa assim, de eles estarem influenciados por pregadores brasileiros que para eles deve ser difícil também nesse contexto pastoral, não tem né? Filtro para isso, não tem nem como, eu não consigo pensar em alguma coisa como aí é pastor local, né? Mas por exemplo, nós tivemos uma experiência muito ruim, não sei se dá para citar o nome da igreja. Não precisa citar. Não, né? Uma igreja brasileira que foi para lá nesse período de pós-paz e tal. Sim, que foi proibida depois? Certo. Depois... Você chamou de igreja, você foi generoso. Demais. Uma seita. uma loja da religião aí. Certo. E aí, olha só, ela não teve só problemas com Angola, ela teve problemas sérios com a Zâmbia. Na Zâmbia ela foi fechada. Outros países. Vocês podem falar por que vocês acham que deu problema? Eles esqueceram de pagar alguém, será? Não, tinham diversos problemas, Pedro. Dentre os problemas, existiram problemas muito sérios de ordem, por exemplo, racial, problemas com relação à questão de castração, que líderes angolanos eram obrigados a fazer vasectomia, problemas de liderança, né? Problema de desvios. Esse negócio eu nunca ouvi falar, cara. Eu nunca ouvi falar isso. Não tinham filhos, e eles obrigavam a fazer. Porque eles estavam, de certa maneira, porque eles vão pagar a família pastoral e eles querem controlar socialmente. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E além disso, a restrição do nativo chegar à liderança. Em certos cargos de liderança. Você vai até aqui. O nativo é mão de obra. Vai ficar lá no... O resto a gente importa. Exatamente. Então, questões de ordem econômica e tal. Então, branqueamento de capital, dinheiro que saía ilegalmente não declarado, essas questões todas, né? Certo. Dizem, eu não sei até onde também isso chega a ser, mas dizem que a igreja africana dessa seita lá sustentava a igreja europeia.
Os recursos dela na África eram enviados e dava para sustentar a igreja europeia. Cara, nós estamos falando de lugares que o pessoal ganha muito pouco, só que muito generoso, acredita demais, enfrentou uma guerra, quer esse divino que vai lhe dar paz e esperança e tal, né? Vai dar quem passou pelo processo de guerra civil precisando de pão para sobreviver e vem alguém dizendo que se você dá isso, você vai ter prosperidade. Cara, é a coisa o Brasil a gente viu muito disso também. Mas lá era o Brasil importando, né? Esse tipo de coisa. Mas quando cortaram, eu fiquei, poxa, como que não resolveram isso soltando uma gasosa para quem queria cortar? Então chegou num ponto de que os caras falaram, não vai ter gasosa que resolva. Vamos cortar social, e pronto. Né? A pressão social. Pressão social é porque, além da pressão social, isso, mas o negócio se tornou insustentável, né? Sim. Porque até então, algumas estruturas governamentais fechavam os olhos para aquilo que estava acontecendo, entendeu? Mas enfim, mexeu em questões políticas. Né? Teve lá em 2002, naquela história de fim do mundo, calendário maia e tal. Nessa história, eles fizeram um evento no estádio, talvez o maior estádio do país, e a estrutura não aguentou, caiu. Petro. Não, é do governo. É do governo. Petro nem tem estádio. 1º de agosto tem. 1º de agosto tem estádio próprio. O Corinthians muito tempo não teve estádio, então isso não quer dizer nada. Pois é. Claro, mas agora tem. Salve o Corinthians. Por favor, não é dele, não é mérito próprio. Foi oferecido. Mas vamos lá. Mas tem. Vamos lá. Mas tem, não tem? Pus a discórdia de novo. Não, mas tem, não tem? A salvação não é mesmo, mas você Só teologia agora. A defender o time. Loucura. Que ponto chegou. E aí morreu muita gente. Nesse evento de 2002. Foi a primeira vez lá atrás, nós estamos falando 2002, me parece, que eles fecharam. Não, fecha e tal. Eles foram lá, pagaram de novo e operaram até dar essa segunda vez o conflito que deu. Não é a primeira vez, né? Então, é uma religião que está crescendo em cima de mortes, mão de obra escravizada, né? E então realmente ela é muito danosa para aquela região, né? Tem países como Nigéria também que cresceu bastante nesse sentido também. Tem uma característica diferente lá do que Angola. O pentecostalismo nigeriano. Só que é local. Mas tem sido exportado para Angola, entendeu? Então da Nigéria para Angola. Tem profetas aquela religião, isso. O fazer religião daquela forma. Que tem esse pentecostalismo nigeriano, ele tá bem característico, assim. Exatamente. É de lá. Entendeu? Ele não, diferente da gente que nós temos, a gente não tem uma teologia, a gente está começando a fazer teologia agora. Nossa teologia é influência do que vem lá, como a gente citou agora. Mas naquela região eles estão fazendo algo local. Dilson, mas até essa teologia da Nigéria, quando você começa a acompanhar realmente os profetas, os apóstolos da Nigéria, você começa a perceber que por mais que tenha uma característica local, mas assim, ela teve uma influência muito grande dos grandes movimentos dos Estados Unidos, né? Kenneth, né? Kenneth Hagin, né? Muito da teologia da construção positiva. Esse pentecostalismo de segunda, isso que foi e se enraizou na Nigéria. E aí na Nigéria isso cresceu muito, que também tem exportado para outros lugares. Então você tem igrejas em Angola, por exemplo, que o líder é mentorado de um profeta na Nigéria, entendeu? Também não sabia. Então você tem isso. Igrejas grandes. Igrejas grandes. Então por isso que agora é o momento que urge a necessidade de começarmos a pensar numa igreja mais saudável, de uma igreja local saudável, que se importa realmente com o ensino das escrituras de uma maneira mais equilibrada e que também participe do processo de transformação da realidade. E aí isso é necessário ensino. Então isso é necessário formação teológica, seminários. Só que
como nós somos um país muito novo, nós estamos num dilema. Ao mesmo tempo, a ideia de seminários como tal tá começando a entrar em desuso. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, tipo... tem muita plataforma online também. Isso, muita plataforma online. E em Angola, a questão dos seminários também, você vê muitas pessoas se intitulando teólogos e tal, que aprenderam muito da internet, que fizeram um curso também da internet. Então, sem muito filtro. Então, nós estamos com um baita de um problemão. Mas tem uma parte boa, por exemplo, vocês tiveram que vir estudar, eu conheci outros irmãos também que vieram fazer seminário aqui, né? Na Teológica ou no Servo de Cristo, enfim. Hoje, principalmente depois da pandemia, que os seminários tiveram que ficar EAD na marra, eu recentemente, até um colega nosso de Manaus, que o Thiago Lincoln, que estava procurando seminário, eu consegui recomendar ele para fazer o seminário aqui em São Paulo, o Servo de Cristo, porque o Servo de Cristo manteve tudo online, né? Aí eu fiquei, nossa, o cara de Manaus, ele vai conseguir fazer um seminário de São Paulo, se ele quiser, né? Sim. Agora, pensando, daria sem o cara ter que, assim, fazer um planejamento para você, a mudança que vocês fizeram, né? Nossa, uma mudança enorme. Será que quantos não conseguiram, né? Fazer isso? Ter essa estrutura para estudar fora e tal. Hoje talvez seria mais fácil ele estudar num seminário fora porque ele conseguiria fazer à distância? Sim, com esse acesso de tecnologia, então hoje você tem essa facilidade que é benéfica e ao mesmo tempo também você tem outros cursos na internet nada a ver, mas assim, isso. Mas assim, hoje o acesso ao ensino teológico de qualidade talvez esteja um pouco mais disponível por causa realmente das diversas plataformas digitais que não requer necessariamente toda essa mudança drástica como nós tivemos que fazer ou as pessoas que vieram no Brasil antes da gente, na década de 90, de 80, por exemplo, né? Vindas inclusive no contexto da Guerra Civil. Talvez o obstáculo seja a internet. Isso, você tem o obstáculo da internet, que em alguns lugares a internet ainda não é tão boa e é cara. Boa pra segurar um vídeo, uma aula assim e tal. É mais satélite lá, né? Você tem a questão de satélite. Tem as fibras lá, mas a gente consome internet, inclusive uma boa parte da internet que a gente consome é o cabo que liga Miami e Fortaleza Luanda, aquele cabo ultramarino, né? Certo, então é isso. Ainda não temos provedoras locais mesmo, né? Então, mas enfim. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês me corrijam se eu tiver com uma impressão errada, por favor. O que eu estudei assim de história de África, esses movimentos de independência e guerra civil, parecia que tem a miséria ou algumas dificuldades econômicas, ela vem acompanhada também de uma briga por pequenos poderes ou pelo poder, né? A gente vê esses movimentos de independência que brigaram pelo poder depois e tal, e como o poder é importante assim num contexto. Vocês acham que no contexto da igreja local lá, essa questão do poder, ela também foi algo difícil, assim, quem via ali uma ascensão, seja uma ascensão social, uma ascensão num cargo de influência e os pequenos poderes se tornavam um impeditivo? Faz sentido isso ou não? Para mim faz. Não sei se a gente começa a conversar, por exemplo, a primeira vez que eu tive acesso a um entendimento de liderança plural foi já no contexto brasileiro. Não sei se essa é a leitura que eu tô mais fácil. De colegiado, assim. A gente sempre foi liderado por um único homem, né? Um único homem que a gente via. Tanto é que isso foi uma experiência negativa para quando a gente coloca no balanço o planejamento de quero ser pastor. Quando você para analisar isso, tô falando quando eu tinha 17 anos. Ser pastor é isso, o cara sobrecarregado, o cara com muitas tarefas para executar, com muitas demandas e tal, né? Então, sim, me parece que essa questão da centralidade do poder, mas tem todo esse contexto, né? O contexto de como que essas pessoas chegam para o poder, né? Teve o conflito armado, mas também teve a presença do estrangeiro, e aí quando o estrangeiro sai, tem aquele que andou com o estrangeiro, né? Aquele que tinha, de certa maneira, carta, né? Positiva, né? Então me parece que sim, ainda precisamos conversar em Angola especificamente sobre liderança plural, por exemplo. Eu tive uma experiência que pode só ser um
título de anedota, assim, não queria dizer nada, mas que eu fiquei marcado que determinada comunidade que eu entrei, eles foram me apresentar, era uma reunião, e eles não me apresentaram o nome de ninguém, e nem o meu, eles apresentaram os títulos. Então, esse é o irmão pastor, esse aqui é a irmã fulano de tal, esse é o irmão regente, esse aqui, e aí chegou em mim esse irmão missionário. E eu não descobri o nome de ninguém e eu sabia o título de todo mundo. Eu fiquei assim, falei, parecia que o título tinha uma importância, assim, né? Sim, não, os títulos são importantes, e além desses detalhes que o Gilson deu, também tem o detalhe do contexto mesmo, cultural, que nós viemos de uma cultura mais tribal, assim, que uma pessoa detinha o poder, a autoridade sobre outras pessoas. Então essa ideia de uma liderança plural, ela praticamente não existia. E o nome, né? Soba, por exemplo, Soba, né? Soba. Soba qual seria o equivalente ao Soba aqui? Entre os índios. Um cacique, isso. Então você só sabe que Soba. Correção, não pode falar mais índio. Entre a comunidade indígena. Tá bom, historiador. Por isso que eu nem falei nada. Deixou eles cancelar sozinho. Muito amigo. Já corrigi. Não faça o corte aí, pô. Soba. Então você não sabia muito bem o nome, né? Então as autoridades, o que era mais importante era o título que elas exerciam. Então isso foi transportado de certa forma para a realidade da igreja, né? Então é muito difícil você chamar o pastor pelo nome. Não, é o pastor, porque é um título de autoridade, né? É um título de reverência. Eu ficava ofendido ainda, sabia? Você ficava ofendido? Quando as minhas ovelhas, no início, já chamavam pelo nome. Falei, Edilson? O que esse cara acha que Não, eu fui, no detalhe, há 2 anos atrás, isso foi 2022, ano passado, alguma coisa assim, que eu fui pra Angola. Um amigo meu, estudamos junto no seminário básico, aí se tornou pastor. Aí cheguei lá e falei, cara, e aí, fulano? Aí ele olhou pra mim e falou, pastor Camba, por favor, o nome das pessoas. Segura tua onda aí no meio da galera. Tu já tava brasileiro demais, cara. Pô, tá brasileirado demais, meu. Aí eu falei, que isso, mano? Você agora virou. E eu falei, e a tua esposa, e a fulana? Não, é mamá fulana. Mas assim, parece um negócio simples, mas é simples para nós que experimentamos outras realidades. Então, tem alguns aspectos culturais que não são fáceis de serem abolidos. E também nós precisamos entender e contextualizar a realidade, né? Mas essa questão dos títulos realmente é algo que pesa muito. A questão da liderança também, e na liderança. Então, é muito difícil você ver um jovem ascender um cargo de liderança, né? Então, porque você tem a ideia da nossa cultura de que o líder é aquele que é o sábio, que é o ancião. Então, isso tem a ver com a idade, né? A idade ela é extremamente importante para que você exerça a liderança, né? Você um jovem não pode exercer liderança sobre uma pessoa mais velha, né? Isso é uma falta de respeito e tal. Então esses são alguns aspectos culturais que não foram deixados de lado na ótica do evangelho, né? Então quando você olha para o evangelho ele desconstrói alguns dos aspectos da nossa cultura, né? Então o evangelho ele abraça a cultura, mas a ponto de redimi-la, né? Então, ele redime a cultura em alguns aspectos. Então tem alguns pontos que são de fato pontos ali da nossa cultura que precisam ser realmente muito bem observados, né? Esse contato tem, eu acho, a gente percebe coisas que a cultura explica. E aí também a gente não fica querendo empurrar uma outra cultura e o evangelho se adequa ali, se contextualiza, mas tem pontos da cultura que se confrontam, né? Sim, então sim. Eu lembro uma passagem que Paulo fala, acho que é em relação ao povo de Chipre, se eu não me engano, que ele fala, esses são preguiçosos, exorta para eles não serem tão preguiçosos. Então ele tá vendo que era uma cultura, não era um preconceito dele, era uma cultura que não estava muito ligada a trabalho. Ele fala, exorta esse aspecto cultural. Então essas duas dinâmicas que você falou, né? Sim. E tem uma coisa boa nisso, que fortalece, é cultural, mas acaba entrando num contexto da igreja, né? Agora eu tive uma experiência de ser o presidente da nossa associação, 60 igrejas, né?
E aí eu tive muito contato com pastores que têm a idade de serem meus pais. Então, na abordagem, na conversa com eles, eu chegava sempre assim: oi, pastor, como você tá? Numa posição de filho. E aí o outro pastor jovem como eu olha pra mim e fala: cara, você não se comporta como um líder da região, você se comporta... Aí eu tive uma conversa com um amigo meu, eu falei: senta aí, vou te explicar uma coisa sobre os africanos. Pra nós, quando o cara é mais velho, ele é mais velho. Não importa qual cargo você tem, se o cara é mais velho, tem idade de ser seu pai, você trata como se fosse seu pai. Essa é a cabeça do africano. Então tem esses aspectos positivos da cultura. Então aqui também. se você faz tratar como seu pai também não resolvia muito. Não, né? O cara trata mal o pai. Você ainda não explicou. Se você trata com respeito, ponto. É melhor. Pra você ver como isso também se denunciou. Porque quando você falou, você trata como seu pai, eu tô assim... Aí eu não nada. Ué, aqui porque você já veio, pai tem reverência. Então isso também tá na cultura. Tanto que lá, pai tem um ditado: pai do outro é seu pai também, mãe do outro é sua mãe. Quando a gente entra no táxi, no candongueiro que você falou, né? No candongueiro, a gente chega. Qualquer pessoa que estiver lá do lado, adulto, a gente cumprimenta: boa tarde, pai, boa tarde, mãe. Assim, você não conhece ele. Você não conhece, mas o fato dele ter uma idade, ele ou ela ter uma idade, então você tem o direito de respeitá-lo, de chamá-lo de pai ou de mãe. Então é assim, é uma forma de respeito, né? Então tem isso. Eu acho isso tá na igreja também, né? Isso tá na igreja também. A gente chama as mães de mamá, todas as mães. Ela não precisa ser minha mãe para que eu chame ela de mamá. Então tem alguns aspectos que elas casaram muito bem com o evangelho, e aí você percebe como isso é legal. Então eu acho que a nossa luta é realmente olhar para esses aspectos mais danosos da cultura, né, que subvertem o evangelho, e valorizar alguns aspectos positivos da cultura, como essa da tratativa de respeito. Ela exorta então, você, né? Ela exorta. Então isso é legal. Sim. A gente, no começo, o Tomás estava falando da editora, da Quitanda, e eu perguntei se o angolano lia, você falou algumas coisas. Isso me faz lembrar uma estatística que eu vi no Brasil, de que a média de livro... pode estar fora, não está muito atualizado esse dado que eu vou falar, mas na época que eu vi, o brasileiro lia em média um livro por ano. Se pegasse em média um que lê 30 e o que não lê nada, distribuísse para os brasileiros, dava um por ano, que é pouquíssimo. Entre os evangélicos era 7 por ano. Ainda é pouco, mas assim, ganhou de lavada do brasileiro médio, né? Então a gente viu uma distinção no hábito de leitura entre evangélicos e não evangélicos, né? Vai saber também o que estavam lendo, mas já era alguma coisa. Além. Eu tô dizendo isso para fazer uma pergunta. Você acha que daria para... Vocês percebem distinções assim, o evangélico protestante, o cristão angolano e o angolano mais secularizado, ou não sei se secularizado seria a palavra, ou não cristão. E vocês percebem uma diferença em coisas, não só qualquer convertido a gente vai ver diferença, mas em como isso, em hábito de leitura, ou em ascensão social, ou por ter uma rede de apoio, uma comunidade, ele teve um futuro diferente do que outros. Vocês percebem isso ou não? Eu acho que eu consigo falar mais essa parte, né, Dilson? Sim, dá para perceber. A juventude angolana, de maneira geral, Pedro, ela está ávida por um processo de emancipação, né? Por uma busca de independência. Porque por muito tempo não tinha uma perspectiva de futuro. Oportunidade, escolha. Isso, principalmente por causa do processo de guerra civil. Corrupções gigantescas e tal. Então existia um oligopólio ali, uma oligarquia aqui que detinha o poder, e graças a Deus isso tá se esvaindo. Existe mais um ambiente para empreender hoje em dia? Hoje existe mais um ambiente para empreender. As coisas ainda são difíceis, mas existe um ambiente para empreender. Então eu frequento muito livrarias quando eu vou para Angola. Então eu vejo muito jovem indo para livraria. Muito. E, assim, isso na juventude como um todo. Juventude. O jovem ele tá querendo esse senso de autonomia, de poder escolher seu futuro, desenhar seu futuro, sonhar.
que seja enriquecer, fazer sua vida, isso é uma coisa da cultura jovem angolana. Isso, é uma coisa da cultura jovem angolana. E tem dois pontos importantes. Para o jovem não cristão, você tem uma busca muito ávida por liberdade financeira. Sim. Por busca por enriquecimento. Então, livros como, por exemplo, Enriqueça, Pai Pobre, Pai Rico. Deve ser difícil aplicar isso. Né? Você tem bolsa de valores? Agora tem. É uma bolsa nascente ainda, mas tem uma bolsa de valores. E ontem, antes de ontem, inaugurou a bolsa de valores para a área de sustentabilidade. Então tem uma bolsa de valores lá. Já dá para investir na bolsa. Tem poucas empresas. Isso, poucas empresas listadas ainda em bolsa, mas já tem, né? Que estão ali pagando ali com a questão dos juros até relativamente interessante para quem entende investimento. Dá para fazer alguns investimentos interessantes. Mas isso já é muito diferente do contexto do qual vocês saíram, por exemplo. Isso, muito diferente. Tu não planejava sua independência financeira fazendo investimento. Detalhe, tem até influenciadores trabalhando com cursos para investimento na bolsa de valores. Então, tipo, tem esse cenário. Isso é diferente, então, livros mais voltados para empreendedorismo, para liberdade financeira, tem sido muito procurado por jovens não cristãos. E para os jovens cristãos, você tem livros muito voltados para espiritualidade e liderança também sendo muito buscados. E aí, hoje, você tem uma divisão assim clara, jovens mais voltados para ideias reformadas e jovens mais evangelicais. Os evangelicais estão buscando muita literatura de espiritualidade, os caras mais da área mais reformada estão buscando muita literatura voltada para pregação expositiva, teologia pública. Então você tem uma busca interessante mesmo por literatura. Tá. Mas em relação a, por exemplo, a uma diferença que a igreja tenha feito social, assim, nos seus membros, vocês conseguem mapear alguma coisa assim? Porque eu não sei se também, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de novo, fazendo um paralelo com o Brasil, né? Eu ia num programa da Batista do Morumbi, inclusive, que a gente era a Madrugada do Carinho, né? A gente cuidava de moradores em situação de rua no centro, existiu muitos anos. Até que a prefeitura começou a fazer esse trabalho, aumentou o número de albergues e proibiu você entregar algumas coisas, e aí meio que a igreja perdeu o espaço que tinha naquele momento, né? Hoje em dia eu acho que já a situação é outra. Vocês perceberam isso, assim, um espaço que isso aqui o Estado não ocupava, a igreja tentou fazer um papel, aí o Estado ocupou, a igreja retrocedeu, essa questão assim? Eu acho que um paralelo difícil. Eu acho que o grande protagonismo das igrejas, especialmente as históricas, é a educação mesmo, né? O grande legado é a educação. Eu estudei no Colégio Batista, minha esposa estudou no Colégio Batista. O Colégio Batista, que era primeiro 4 salas, que o pastor implementou na igreja o Colégio Batista ali, junto da Igreja da Paz? Eu conheci então. Sim. Eu tô lá desde... Que legal. Hoje já é um prédio e tudo, né? Que legal. E aí o pastor, vamos educar os filhos dos membros da igreja. E se transformou no que existe lá, né? Então acho que isso não é uma exclusividade da igreja Batista da Paz, isso tem entre os irmãos menonitas, isso tem entre os metodistas inclusive tem universidade também, né? Sim. Então acho que os toquistas têm universidade muito grande, mas tem escolas. E aí a questão é que a igreja sempre escolheu lutar essa luta, tanto da educação quanto também das ações sociais. Acho que vem daí um pouco o seu sonho de algo em relação à educação. Na verdade, o meu primeiro pastor, né, pastor Enoque Kiavaú, que ele estudou no Brasil e na Inglaterra, ele voltou e ele começou aquele trabalho que você conheceu, ele começou, e depois ele voltou para a Inglaterra, veio novamente para Angola, começou um trabalho muito parecido com aquele que você conheceu, só que além de escola, ele colocou uma nova padaria também. Em outra região? Ou no mesmo estado. Cara visionário. Lá era escola e hospital, lá na Batista da Paz, que você conheceu. O hospital depois acabou no acho que quando foi, acho que não tinha hospital. Já. Depois na outra ele começou escola e uma padaria para vender pão no preço social, para ajudar, porque ele mapeou a questão da alimentação. Nós ainda tínhamos, não sei como é que está hoje, né? Porque não tem sido meu objeto de estudo, mas ainda tínhamos muita morte por desnutrição alimentar. Deu uma melhorada, mas ainda deu uma melhorada gigante. Então ele mapeou isso e ele começou a trazer respostas nessa direção, né? Então acho que a pauta social. E uma coisa também interessante é que muitos perderam os pais na guerra.
Então, pai na guerra, avô na guerra e tal. Essa geração posterior, a figura do pastor, especialmente a figura do pastor que se conecta, o pastor, essa galera que voltou, porque quando a gente recebe de volta os caras que vão para a política, a gente também recebe de volta os caras que assumem as igrejas, que estudaram fora, que o Tomás citou agora. E muitos desses estudaram em lugares onde eles aprenderam a se conectar e tal, com as pessoas. Esses caras se tornaram, por exemplo, na minha experiência com o pastor Enoque, a nossa referência de masculinidade, de paternidade. Que legal. Vou mexer num outro tema aqui. Não sei se para Angola é tão espinhoso quanto no Brasil, mas eu acho que no mundo todo, não só Brasil, a gente tem vivido uma polarização, né? E aqui a gente viu essa polarização alcançando as igrejas evangélicas também, alcançando em cheio, assim, na lata, né? Irmãos que parecem convertidos ao conservadorismo ou ao progressismo, e que às vezes o evangelho ficou um pouco em segundo plano, né? Esse ano a gente está um pouco mais tranquilo, mas ano que vem ano de eleição e a gente vê a polarização de novo, né? Claro que veio junto uma politização, que é positiva, o pessoal falando mais, tendo uma consciência política maior, e isso é essencial, mas a polarização também. Isso aconteceu em Angola porque lá um partido é mais hegemônico, né? Mas essa polarização chega lá e chega nas igrejas também, como muitas vezes a coisa vai daqui para lá. Do jeito que acontece aqui não, Pedro. Existe uma briga, existe uma insatisfação. Podemos até, não sei se dá para chamar de polarização, podemos até chamar de polarização, mas ela não é ideológica. Tá. Por quê? Porque nunca se experimentou uma outra realidade. E além disso, as categorias de progressismo e conservadorismo, liberalismo, neoliberalismo, elas ainda não existem de maneira clara como nós temos aqui no Brasil. Lá continua só o MPLA elegendo? Continua o MPLA, aí você tem a UNITA fazendo a oposição, mas não existe, por exemplo, na UNITA uma ideia clara, nós somos conservadores. Não existe, né? Então, as categorias de discussão, nós somos liberais, capitalistas, pró-mercado. Não. Existe uma polarização no sentido de que a população quer uma alternância de poder. Isso sim. Uma dúvida, entendeu? Vocês consideram uma democracia? Olha, hoje todo mundo se considera uma democracia. Vocês pensaram muito, isso aí já é um sinal. Hoje todo mundo se considera uma democracia. Eu acho que democracia. Nós somos no documento uma democracia, mas na prática uma tirania. Né? Na prática uma tirania. Eu acho que tá melhorando, Dilson. Tem alguns aspectos, acho que até nem é mais uma tirania. Assim. Eu acho que é tomado à força. É brincadeira. Não, assim. Eu não quero ser preso. Tá tudo bem? Não, mas assim, eu acho... O Tomás vai muito pra lá, por isso que ele tá com medo de não entrar no aeroporto. Não, mas é porque... eu acho que é justamente por causa disso. Eu acho que eu tenho um pouco mais ali de realidade como um todo. Eu tava há um mês atrás eu tava lá, né? Então, assim, se a gente for olhar para as categorias do que é uma democracia de fato, existe uma... Imprensa livre. Existe ali uma democracia nascente, né? Cara, tá muito longe para ser uma democracia madura. Mas, por exemplo, hoje você consegue falar alguma coisa na rede social. Né? Você consegue criticar de certa forma o governo. Ele tá falando hoje mesmo. Né? Sim, há 2 anos atrás. Não, eu tô falando, entendeu? Então, tipo... Você ia fazer um post criticando uma decisão? A pessoa foi presa, a pessoa sumiu, de certa forma, enfim. Sabia disso também. Então, assim, por isso que eu digo, tem uma democracia ali, uma democracia nascente, então as pessoas hoje conseguem ter um pouco mais de liberdade, e em parte isso é fruto do desenvolvimento tecnológico, da globalização, né? Então, que alcançou. Então hoje todo mundo faz um vídeo, posta no TikTok e viraliza, né? Faz um vídeo nas redes sociais, WhatsApp e tal. Então assim, eu digo que é uma democracia nascente, porque você, de certa forma, tem um pouco de liberdade, não as mesmas categorias de liberdade, por exemplo, tanto quanto nós temos aqui no Brasil, né? Aqui você, enfim, xinga o governante, fala e tal. Estremece um pouco, mas assim, né? Foram casos. São casos muito isolados.
Tanto que o presidente Lula mesmo, quando eu tava lá, o presidente Lula foi em agosto, em Angola. E aí ele fez um discurso e a imprensa toda tava calada. O Lula, se você procurar no YouTube, o Lula falou: olha, eu tô admirado com os jornalistas angolanos. Eles são tão quietos, não perguntam nada no Brasil. E aí ele deu uma indireta pro nosso presidente. Ele falou: eu acho que é porque o presidente tá aqui. Então ele deu uma alfinetada lá, porque realmente você tem essas questões, né? Sim. Então, assim, Pedro, é uma democracia nascente, né? E também não dá pra cobrar muito. O presidente ficou quantos anos? 20? Ficou de 79 até 2017. Até 2017. E esse que assumiu já emendou quantos já? Não, tá no segundo mandato. Só no segundo. Tá no segundo mandato. E vai. Tá no segundo mandato. Ele era parente ou não? Não era. Assim, era da mesma estrutura do partido e tal, tudo foi isso. ministro da Defesa, braço direito aí por muito tempo, né? Sim. Então, assim, tem muita coisa mudando, assim, muita coisa legal. Então, por isso que eu digo que é uma democracia nascente. Até porque quando você divide também as estruturas de uma democracia, o que é diferente de uma monarquia e tal, você tem lá o Senado, você tem a Câmara, a Assembleia, você tem o Judiciário, por exemplo. Então, se for seguir por esses critérios, sim, tem. Nós temos divisões de poder. E não só. Nas eleições que aconteceram recente, houve contestação de voto, porque a UNITA, segundo outras apurações, né, venceu algum tipo de eleição, enfim, e aí você teve contestação mesmo, então teve até acho que recontagem de votos em algum momento, mas não chega ao ponto de poder querer começar um partido ou um movimento político assim. Tem vários partidos começando. Já tem mais partidos. Tem mais partidos então começando. Tem uma trilha que você está falando que talvez a longo prazo, aí, ou médio prazo. Os grandes atores políticos, a UNITA e o MPLA, né, são os que têm majoritariamente os dois grandes partidos. Né? Aí, seguido, você tem PRS, tem FNLA, você tem Casa CE, que foi inclusive um dos movimentos liderado pela Abel Chivokuvuko, né, que teve grande expressão e adesão da juventude. Tem agora o partido de uma mulher, eu esqueci o nome da mulher lá que se candidatou a presidente nessas eleições passadas. Então, assim, tem partido humanistas e tal. Então tem um movimento e tem político as também, né? Acontecendo. O Tomás citou agora da UNITA o pedido de recontagem, na verdade não foi só a UNITA, né? Foram diversos partidos, isso para chegar ao poder, né? Para chegar ao poder. É que é difícil a gente falar em termos de democracia tal qual nós concebemos em alguns outros lugares, porque estamos falando de um país que passou por um processo de guerra civil muito grande, que teve um único partido no poder, que praticamente você tem a estrutura toda ali, né? Então esse processo ele é um processo... ele é bem fechado também, a minha impressão, em termos... Eu tive uma dificuldade para tirar visto e expirou em 2 meses. Então, tem, por exemplo, algum movimento de imigração, de refugiado, ou de gente fora, tem alguma onda assim acontecendo? Tem eu vi chineses lá na época, mas que eram contratos de trabalho. Não, mas tem muito chinês lá. Tem muito chinês. Aí a igreja já conseguiu entrar nessas comunidades chinesas? Porque é uma oportunidade missional. Eu acho que não. Mas eles começaram a fazer, os próprios chineses começaram a desenvolver igrejas, né? Com características próprias, tentando, de certa maneira, replicar as igrejas angolanas lá. Nós já temos... eu vi um vídeo, inclusive, do chinês lá pregando, não sei se era no Chico, Saurimo, alguma coisa assim, um chinês pregando. Cara, que doideira é isso. O acordo que... Nós ainda temos que mensurar isso a longo prazo, mas o acordo que Angola fez comercial com a China, os economistas vão dizer que eles têm permissão de explorar diamante. Inclusive, recentemente nós descobrimos o maior diamante do mundo em terra angolana, diamante rosa, acho que é o nome dele, que é uma pedra maior. Então, e tem uma província lá, um estado, que eles têm, não é liberdade, mas eles têm tem autorização do governo meio que para explorar aquela região lá, como parte acordada desse contrato. Mas isso daí, deixa eu te contar, isso daí é perigoso que você tá falando. Ele tá com muito rabo preso. Não é uma questão. Não é uma questão de medo nem nada. É principalmente uma questão de fatos. Por quê?
pelo fato de nós não termos tantas informações, Não dá pra saber até onde vai esse contrato. Vai, entendeu? Então a gente fica nesse imagino processo que fica de... esse medo, assim, o que foi prometido aí? Então a gente fica nesse processo de especulação. Então eu digo, é perigoso por causa disso, porque, cara, eu não tenho documento. Sim. Entendeu? Então eu fico veiculando uma informação, né? entendeu? Que é muito nebulosa. Pode até ser verdadeira, mas, cara, eu não tenho acesso a essa informação. Agora, que economicamente falando, a parceria entre Angola e China, ela é muito problemática. Sim. Aliás, não é só a parceria entre África e China, é uma parceria muito problemática, né? É uma parceria muito mais benéfica. Com China e qualquer outra. É uma parceria muito mais benéfica para a China do que necessariamente para a gente. Exemplo, você não tem, hoje, você tem equipamentos para você acessar os acordos internacionais. Por exemplo, no Brasil, a gente consegue fazer isso no Brasil. Em Angola a gente não consegue fazer. Por exemplo, eu estudei o site do Ministério das Finanças em Angola. Eu estava estudando OGE, orçamento em função do Orçamento Geral do Estado. Aí eu estava analisando, analisei 8 anos de OGE. Beleza. Nós temos um espelho das despesas públicas em percentual e valor em kwanza. É a única coisa que a gente tem em valor. Aí você fala, se gastou X com o Ministério da Defesa, gastou X com... Só que você não tem um detalhamento dessas despesas. Você não tem. Por isso o Tomás está certo. Não tem como comprovar as informações. Sim. A segunda coisa importante é que se diz que tem uma dívida muito alta com China, não só a China. A dívida pública, a dívida externa, né? Ela é muito grande, mas a gente tem alguns números aí, mas assim, a gente não tem muitas informações a respeito disso, né? Mas assim, você tem essas parcerias com a China, tem muito chinês em Angola e em Luanda, e árabe, né? árabe, muito árabe. Tem muito árabe em Luanda, Pedro. Luanda ela é uma cidade praticamente cosmopolita, assim. Dependendo do lugar que você vai, você encontra gente de muitas nacionalidades. Muitas mesmo. Então tem se tornado uma cidade muito cosmopolita. Bem interessante. Vocês acham que a gente conseguiria encerrar, talvez inferindo algum aprendizado com a história da igreja angolana, a história dessa igreja sobrevivente e depois dessa igreja nascente, né, e que está se descobrindo dentro de uma nação que está se descobrindo também nessa juventude, que a gente aprende da história do que Deus tem feito ali, de como o Senhor manifestou a graça dele nessas províncias, nessas comunidades, alcançando famílias como as de vocês. Olhando para trás, assim, o que vocês aprenderam olhando para a história da salvação do Senhor no meio desse povo? Deixa os mais velhos. Papá. O papá. Eu vejo que uma das questões que eu trago até para minha vida pessoal tá ligado inclusive para os Salmos 86, de como Deus dá pertencimento a pessoas que não têm família. Deus é o pai dos órfãos. Deus. Então, de certa maneira, aquelas brechas, né, que a guerra causou, a igreja respondeu do jeito dela. A igreja foi: eu sou filho da igreja. Eu falo isso. Eu critico os aspectos negativos, até pelo fazer teologia, mas eu sou muito grato a Deus porque a igreja foi que nos abraçou, que nos deu educação, que nos ajudou a pensar família como nós pensamos família hoje. Então, isso é Deus. Isso é Deus conectando pessoas e colocando, não é cobrir brecha, mas amparando pessoas que, por conta do conflito armado, ficaram sem família, ficaram sem essa proteção. E uma segunda lição também tem a ver com o quanto a cultura africana e junto com a ética cristã nos ajudam a viver um dos valores mais altos do cristianismo, que Paulo fala em Efésios 4, que é a unidade. Nas nossas comunidades cristãs, africanas, esse preço da unidade é algo muito caro. Nós não saímos de igreja, não mudamos de igreja assim porque eu não gostei daquilo e tal, entendeu? Então, meu irmão da igreja, nós estávamos falando aqui, nós nos conhecemos sei lá quanto tempo, muitos anos. E esses vínculos
vão passando por décadas e anos e as pessoas continuam conectadas emocionalmente. Com todos os problemas que a igreja tem, as fragilidades, mas, cara, a gente tá junto nisso. São esses valores que a gente trouxe até para o nosso ministério também. Amém. Legal, legal. Eu diria que uma palavra de aprendizado é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então, quando a gente olha para a história nossa, a história do nosso país, a história de Angola, é uma história muito sofrida, muito complicada, com muitas dificuldades, mas em meio a toda essa dificuldade, a igreja do Senhor sempre floresceu. Amém. E ela floresceu de tal maneira que ela foi uma das responsáveis no processo de educação de alguns dos líderes que se tornaram os fundadores da nação, tal qual nós a conhecemos hoje, né? Então, isso é fruto da graça divina. Então, eu acredito que, independente da dificuldade que nós estejamos vivendo, do momento, quer seja político ou não, a igreja ela sempre continuará sendo igreja, e a igreja ela deve ser o farol para iluminar e trazer esperança nesse mundo perdido. É sempre isso que eu dizia para os irmãos aqui no Brasil na época das eleições, falando, gente, pode ganhar um fulano de tal, não vai virar uma ditadura, vai virar uma Venezuela. Eu falo, cara, se virar uma ditadura, se virar uma Venezuela, Deus continua sendo Deus. A igreja do Senhor continuará triunfando em meio a igreja, ela não espera um tempo favorável para ser farol, muito pelo contrário, ela precisa ser farol quando as coisas estão meio turvas, assim. Então eu acho que esse crescimento da igreja angolana, daquela plantinha em meio aos pedregulhos, sabe? Ela me traz muita paz e me traz muita esperança quando eu olho para o turbilhão de coisas que tem acontecido no Brasil e no mundo. Então eu continuo crendo que Deus é Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de verdade, ela continuará sendo sal e luz, como de fato a igreja em Angola foi, né? Então eu acho que é isso. E outro aprendizado que a igreja em Angola me traz é de resiliência, né? Os irmãos lá são muito resilientes, né? Eles amam ao Senhor com todo o coração, independente do momento que eles estão passando. Tanto na época da guerra civil, como agora, na época de muita transformação econômica, né? De escassez e tal, mas ainda assim eles continuam amando ao Senhor, continuam buscando a Deus. Então eu acho que esse é um grande aprendizado aí que a igreja angolana me traz, que traz na minha caminhada também, como cristão e como pessoa que vive andando por aí pelo mundo afora, né? Amém. Queridos, obrigado por dividir toda essa história com a gente, terem vindo pra cá. O Dilson já tava pra cá, né? Mas o Tomás de viajar da Zona Oeste pra cá. Vai ser bom ter você mais vezes com a gente, pra aproveitar agora que eu sei onde você mora. Pois é. Tomás, onde o pessoal encontra os livros da Quitanda? Todos os livros da Quitanda podem ser encontrados no nosso site mesmo, editoraquitanda.com, né? Podem ser encontrados também na Amazon, Mercado Livre e Shopee. Bonito, hein? Shopee também? Shopee também. Pra ser taxado? Shopee também. Não, o livro não tá sendo taxado, não. Só coisa de fora, né? O livro é nacional, esse então. Aqui é brazuca. Então não é taxado, não. Então é isso. Massa. Podem seguir a gente também, Editora Quitanda nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e é isso. Massa. Dilson, quem quiser tá conhecendo o seu trabalho lá em Parelheiros, só ir na PIB Parelheiros. Isso, meu Instagram é dilson.nóbrega. Eu tento sempre atualizar o que eu tô trabalhando e tal. É nosso canal de comunicação aí também. Massa. O pessoal da Zona Sul, quiser colar pertinho ali Parelheiros, basta pegar o terminal Parelheiros, passa em frente à igreja. Pois é, verdade. E é isso. Obrigado, queridos. Obrigado você que tá acompanhando a gente. A gente teve esse problema, caiu ao vivo, peço desculpa, mas quem tá acompanhando a gente depois, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. A gente também tem esse conteúdo no Spotify, compartilhe com outras pessoas. Valeu, até a próxima. Valeu.